Voltamos com Conexão pela TV e Rádio Unicinos. E a edição de hoje é especial sobre os palestrantes do TEDx Unicinos 2013, evento que se dedicou a disseminar ideias sobre inovação na educação. E nós aproveitamos para relembrar os depoimentos que marcaram uma série especial exibida aqui pelo programa. E agora chegou a vez da quarta reportagem que trouxe João Roberto Ripper. Em 2004, ele criou Imagens do Povo, um centro de documentação e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho. Como repórter fotográfico, João Roberto Ripper atuou em jornais como Última Hora e O Globo. Hoje ele faz trabalhos para o Washington Post, New York Times e outros veículos renomados. Entre as produções que marcaram a carreira estão Trabalho Escravo e Mulheres entre Luzes e Sombras. Em 2004, o repórter fotográfico criou Imagens do Povo, um espaço de documentação, pesquisa, formação e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho. A iniciativa é realizada pelo Observatório de Favelas, localizado no Rio de Janeiro. João me explica como surgiu a ideia de criar o Imagens do Povo. O Imagens do Povo é uma agência escola de fotografia. Ele surgiu há 10 anos e essa ideia veio quando eu fui chamado para fazer uma documentação fotográfica sobre favelas do Rio, com um olhar diferenciado da maneira como as favelas eram mostradas. Então eu sugeri o Observatório de Favelas, que é a ONG que abraça, de onde o projeto, a quem o projeto pertence, que mais importante do que eu continuar a documentar, a gente criar uma agência escola com um estudo profundo de fotografia, e assim começou a ser feito. Hoje eles estão já correndo e são 64 que estão na agência, de mais de 100 formados, e estão documentando o Rio, principalmente como um todo, mas o Brasil, estão correndo pelo Brasil. Eu acho que a inovação na educação é justamente você apostar numa educação que ela seja voltada para o mundo. Eu acho que talvez aí seja uma coisa muito importante entender uma educação inovadora, ela vai crescer quanto mais um governo apostar nela. E eu acho que uma formação, ela vem tanto das pessoas que investiram e que mergulham como professores no seu saber, mas que estão abertas a aprender esses saberes populares. Depois de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de João Roberto Ripper, chegou a vez de reexibir o depoimento de Fernando Becker. Professor de Psicologia da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é considerado um dos pesquisadores em educação mais importantes do país. Acompanhe agora na quinta reportagem especial. Professor de Psicologia da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Becker é destaque na pesquisa na área da educação no Brasil. Ele estuda duas grandes referências que contribuem para a pedagogia, o brasileiro Paulo Freire e o francês Jean Piaget. Uma escola com mais laboratório, um espaço de experimentação e menos auditório, de pura exposição do educador. E quem fala agora mais sobre essa proposta é o próprio Fernando Becker. Professor, explique então qual é a diferença entre esses dois modelos. No auditório, a gente transmite o que já sabe, o que já foi conquistado. No laboratório, é o contrário, a gente exerce a intuição, a experimentação, se faz perguntas, se formula hipóteses. Então, o aluno é sempre visto como um repetidor, em vez de um produtor, um criador, um protagonista. Então, a sala de aula tem que ser um lugar onde acontece isso, e não simplesmente onde o aluno, monotonamente, repete o que já está pronto. Inovar em educação significa, basicamente, tirar o aluno da inércia, do tédio, numa palavra, fazê-lo trabalhar. A educação brasileira tem muitos problemas. As estatísticas não cansam e as avaliações internacionais não cansam de apontar esses problemas. Se o professor não compreende os processos de desenvolvimento do conhecimento e de aprendizagem, ele ensina para um aluno irreal, que não é aquele aluno real que está na sua frente. Então, esse acerto o professor precisa fazer
E para isso, precisa uma formação adequada para que ele faça isso. E outro palestrante que participou da série especial exibida pelo Conexão foi Felipe Dib. Ele é responsável pelo projeto Você Aprende Agora, um canal no YouTube que oferece aulas gratuitas de inglês. Felipe Dib tem 24 anos e é professor de Relações Internacionais. Ele ganhou destaque no Brasil por criar o projeto Você Aprende Agora. Em um site, o jovem oferece aulas gratuitas de inglês. Hoje, as aulas contabilizam quase 3 milhões de acessos. E agora eu converso para saber mais sobre essa ideia. Felipe, como você buscou inspiração para criar o Você Aprende Agora? Esse projeto eu criei há 2 anos, depois de sofrer um acidente de carro muito grave em uma rodovia aqui em Mato Grosso do Sul. Graças a Deus eu sobrevivi e, para agradecer a Deus, eu criei um curso em que nós oferecemos, um curso de inglês em que nós oferecemos aulas grátis de 3 minutos, desde o mais básico até o mais avançado. Tudo isso baseado em um corpus das melhores universidades do mundo. Fiz uma pós-graduação em ensino e aprendizagem de língua inglesa. E foi aí que eu comecei a estudar, a investigar as metodologias e as formas mais fáceis do aprendiz adquirir uma segunda língua, em específico a língua inglesa. Quando eu comecei, o meu objetivo era fazer a diferença na vida de um menino da escola pública. E hoje nós lecionamos, nesse momento, nós estamos em outubro de 2013, nós lecionamos 6.500 aulas por dia. Para mim, inovação é você aproveitar o que já existe e utilizar de maneira criativa. Eu acredito que essa seja uma definição de inovação muito mais eficiente do que simplesmente inventar algo novo. Eu vejo a educação no Brasil de maneira crescente e evoluindo, mas eu acredito que ainda falta muito no e-learning, falta muito ainda no ensino pela internet. E é isso que eu tenho proposto a algumas cidades e estados que eu tenho visitado. Eu tenho proposto isso como uma opção de curso de inglês para alunos das escolas públicas, para que o aluno utilize o laboratório da escola em um período não letivo. Ele estuda de manhã, mas à tarde ele vai para a escola e ele tem um curso de inglês para ele fazer, que ele vai utilizar na carreira acadêmica e na carreira profissional dele. A seguir, vamos relembrar o trabalho de mais 3 palestrantes convidados do TEDx Unicinos 2013. Nós já voltamos.